Vitória do Mengão e a gente está aqui no pós-jogo, no Coluna do Fla, para acompanhar. Vitória nos últimos minutos. Léo Pereira, que já tinha merecido fazer o gol da vitória no último jogo, jogou demais contra o Vasco. Agora joga de novo muito bem contra o Botafogo. Tinha sua amada no estádio e é presenteado com a vitória do Mengão, com o gol da vitória. A produção tá tão emocionada que não botou nem música de fundo, não botou nada. Acorda, Leandro Sobral. Bora pra cima, bora comemorar. Vitória do Mengão. Ah, acordou. Olha aí, a produção acordou. Ficou emocionado com o Carolino da Nação, como disse o Luiz Henrique. Rafael Bittencourt, Gilmar de Jesus, Valdir Bosco, Sayonara Sol. Muita gente participando. Tinha uma música, galera década de 90, anos 2000 vai lembrar. Poeta Túlio, você que é um cara que gosta de música, tá me ouvindo, Poeta Túlio? Você já ouviu falar de Os Travessos? Sim. Pô, já tinha uma beijei muito música na boca. que se chamava Pô, tá maluco. Quando Já a beijei muito gente na boca. ama, quando a gente ama, eu sou feliz. Lembra dessa? Quando Aham. Léo Pereira, quando a gente ama, eu sou feliz, diz o Léo Pereira hoje pra você. Amigo, o homem quando ama, né? faz Ninguém tudo segura. Ninguém segura, ele faz tudo pela sua mulher. Inclusive, né, dá show e bota no lugar o time que estava fazendo cera, feliz com o empate, né? O time que chora, o time homenageado pela grande Janis Joplin, quando ela canta, né? Cry, baby. Essa parada, o homem está amando. Quando o homem está amando, ninguém segura. Bom demais. Léo Pereira. E mereceu, né, Túlio? Vamos falar a verdade. Eu tava falando aqui antes de você entrar. O Léo Pereira, contra o Vasco, foi de longe o melhor jogador do Flamengo, né? A gente só não perdeu para aquele timeco do Vasco porque o Léo Pereira salvou duas. Ele fez 2 gols praticamente. Salvou 2 bolas que eram indefensáveis. Era para ter entrado, falha do goleiro. Mas agora ele foi lá e não só defendeu, como fez, de fato. O cara tá jogando demais. Titular incontestável nesse time do Tite, né? Pra mim, o Léo Pereira desde 2022, isso já até um pouco antes ali dele começar, né, do Flamengo todo coletivamente na boa fase com o Dorival, ele já vinha bem, né, conseguindo se recuperar depois de um início muito difícil no Flamengo. Hoje, na minha opinião, tecnicamente falando, é o melhor zagueiro do elenco do Flamengo e confirmando aí essa vinda do Léo Ortiz, é o cara que faz a dupla com ele, é o melhor zagueiro disparado. Se a gente for comparar as minúcias, né, os detalhes, os pormenores da qualidade do Léo Pereira com o Fabrício Bruno, pô, é gritante a vantagem que tem o Léo Pereira. Isso hoje ficou muito claro. O Léo Pereira, quando ele tenta fazer uma bola longa, que não é uma jogada que me desagrada, mas quando ele... Cara, hoje ele tentou umas 2 ou 3, eu acho que teve uma que ele nem errou, porque como foi na disputa, mas foi pro Arrascaeta, que o Arrascaeta não chegou, não conseguiu chegar. O Fabrício Bruno, lembra o Davi Luiz, toda hora quer ficar aquela ligação direta, toda hora ligação direta, e tecnicamente na saída de bola prejudica demais o Flamengo. E não só isso, o Léo Pereira também é um jogador polivalente, pode ser utilizado aqui na lateral esquerda, tem qualidade para isso, diferente do Fabrício Bruno. Então hoje... a gente pode dizer que individualmente é o melhor jogador do elenco, nesse momento. Melhor que Arrascaeta, melhor que De La Cruz, melhor que todo mundo. Léo Pereira. Exatamente. O Léo Pereira, que é não só tecnicamente o melhor jogador, concordo com o Túlio, mas ainda decidindo, ajudando lá na frente. O grande fato... Olha quem tá amando lá atrás também, do Túlio. Daqui a pouco você vai receber um beijinho aí, fica ligado. Carolino. O Carolino 2 aí, o Carolino Penido. Ô, Não, Túlio... Carolino 1, que quem encontrou a primeira Carolina foi Rafa Perillo. Temos que É verdade. dar a César o que é de César. Carolino 1. Penido e o Carolino Pereira. Isso aí, mas Carolino Penido foi o primeiro. Pioneiro. Cara, a torcida tava tensa, né? Agora a gente vê, a galera desabrochou, né? Jogou, foi aquele alívio, assim, um banho de, né? Finalmente, depois de toda a tensão do jogo feio que foi. Muita gente falando isso. E foi emblemática a foto, vou pedir pra produção colocar na tela, de uma torcedora, Túlio, vocês viram em loco aí no Maraca, com aquele cartaz, coitada da bola. Torcedora emblemática do Mengão, coitada da bola. A bola
sabiamente. É incrível a sabedoria popular da torcida, né, cara? A bola foi criticada na última coletiva pelo Tite, que disse que não queria falar, mas acabou falando que a bola do campeonato estava prejudicando. E Não, agora, rapidinho, e respondendo uma pergunta pela qualidade do gramado, né? Que é aquela parte aqui do setor norte ali que tá calamidade olha pública, aí, Guilherme. coitada da bola, a produção colocou na tela. E a bola sofreu hoje, né, Túlio? Porra, a bola, a nação rubro-negra, você. Cara, assim, hoje o jogo foi até muito abaixo do que foi o jogo contra o Vasco. Tenebroso, assim. Ayrton Lucas, tenebroso. Vou pegar aqui, ó. Ayrton Lucas, tenebroso. Arrascaeta, foi vagalume, né, em vários momentos, completamente apagado, errando lances assim que ele não costuma errar. De La Cruz, defensivamente, ok, até o Léo destacou isso. Ofensivamente, uma nulidade. Cebolinha, uma nulidade. Deixa eu ver, Pedro, brincadeira, a torcida até vaiou o Pedro aqui, né? Uma coisa que me impressionou. De fato, eu nunca vi o Pedro ser vaiado. Aí pega quem entrou. O Gabigol, a gente não tem como, porque o Gabigol entrou aos 38 do segundo tempo, sei lá, 32, 33 minutos. Não teve tempo de nada, não recebeu a bola. BH tentando, Luiz Araújo também bem mais ou menos, né? Varela, quero me matar vendo o Varela jogar bola, não consegue acompanhar. E o Tite, sempre previsível, ele é igual o Sampaoli. O Tite, ó, ele tira um lateral, ele põe um lateral. Ele tira o De La Cruz, que está jogando no lado direito, ele põe um jogador pontinha rápido, né? Nada inteligente, Luiz Araújo lá. Aí ele tira o Cebolinha, que joga pela esquerda, coloca o Bruno Henrique. Tira o Pedro, que é um atacante, e bota o Gabigol. Previsível. Time horrível. Brigou com a bola, brigou com a lógica, brigou com a soma dos catetos, a hipotenusa, com a mágica, com a ciência. Brigou com tudo, cara. Coisa horrível que eu vi, ó. Horrível. Não tem evolução. A grande verdade é essa. Quanto o Vasco foi um pouco melhor, pode ser uma oscilação, mas assim, qual é o teto desse time para oscilar? Horrível. Valeu pelo gol e, como eu falei, individualmente, o Léo Pereira é o melhor desse time, cara. É o melhor, é quem verticaliza o espaço. Até o Pulgar, cara. Pulgar hoje destoou de uma forma horrível também, né? Não fez uma péssima partida, porque é um dos poucos jogadores que consegue achar espaço, verticaliza o passe e tal. Mas, porra, no início do jogo ele tem uma bola que ele perdeu, que me fez lembrar a bola que ele perdeu no Mundial ano passado. Time horrível, mal, horrível. Qual nota você daria para esse time de hoje, Roberto Nazário? Fala aí, daqui a pouco vai ter as notas dos jogadores, a galera vai poder acompanhar aqui. Já mandei as minhas também. O Nazário tá sempre atrasado, não manda. Ó, pela metade ali e tal. Nazário, nota do time inteiro, o vovô. Olha, nota 10 pro torcedor, porque o cara sair de casa, pagar um ingresso que não é barato para ver esse futebol de hoje, cara, realmente é covardia. E diante desse futebol que a gente está vendo, diante desse modus operandi do Tite, o Túlio acabou de falar tudo, ele foi absolutamente previsível. Quando ele pensou em colocar o Luiz Araújo, eu imaginei o seguinte: vai tirar o Gerson, vai adiantar o Pulgar, né, e vai botar o Luiz Araújo. Eu pensei até que ele fosse botar o Alan também. Falei, pô, vai tirar o Gerson, bota o Alan, aí, pô, joga o Luiz Araújo pro lado direito, adianta o Pulgar, que a gente não estava conseguindo ver o time evoluir em absolutamente nada. Não fosse esse cruzamento aí do Ayrton Lucas, que eu acho que foi o único cruzamento que ele deu no jogo todo, e o Léo Pereira, que, olha que fase, né? O Léo Pereira, pela segunda vez seguida, é o melhor jogador em campo. Então, realmente, a gente não consegue vislumbrar aí um campeonato carioca melhor, né? Eu digo em termos de preparação, para que a gente possa ver aí uma melhora conceitual do Flamengo. Bruno Henrique, Gabigol, Luiz Araújo não tem nota, porque e o Wesley, porque assim, para mim não fizeram nada, entraram e não deu tempo de fazer absolutamente nada. Mandar as notas lá para a produção, como assim? Tem que ter nota, mas então tem que ter nota. Se não fizeram nada, mas tiveram tempo para fazer, tem que ter nota. Não, então é zero. Acorda, velho Nazário, Não fizeram nada. Ajuda aí teu amigo, Túlio, tá maluco? Não, o Rabinovich falou o SC. O SC?
Mas eu acho que assim, ó, sem nota, só se o cara não teve tempo suficiente para mostrar algo. O cara jogou 15, 20 minutos, ele teve tempo? Porra, mas... Se ele não participou, a culpa é de quem? Você jogar 15 minutos, tá arriscado o cara ter tocado na bola 2 vezes, em situações absolutamente analógicas. Sai do muro, Nazário. Sai do muro. Não é sair do muro, não. É que, é muito ruim. O Wesley não jogou nada. Bruno Henrique pegou 2 bolinhas só. O Gabigol, coitado, não conseguiu fazer absolutamente nada. E o Luiz Araújo ciscou para cá, ciscou para lá, errou passe. Para não ficar em cima do muro, 0 para todos os 4. Os 5. E o Tite? Então, ó, a gente vai falar das notas já na sequência. Então, bora só mandar um salve aqui pra galera. Enquanto eles cravam o dedo no curtir, tá? Dedo no like. Quem não deu ainda, inscrição no canal. Notificação. Dedão no like, hein? Ó, o Mauro Chaves, membro do Clube Color. Os membros, claro, têm prioridade aqui. Normalice de Souza, o Rabinovich, que mandou essa mensagem enigmática. A SC, a Normalice deu nota 5 pro time. O Mauro Chaves deu nota 0 pro time todo. Rafael Bittencourt. Que mais? Mais membros. Mauro Chaves falou horrível ainda. Ainda outros queridos amigos aqui do Coluna do Fla. Wesley Rodrigues, nota 4 para o time e 0 para o Tite, disse ele. Rabinovich, nota 3,67. Jefferson, já está querendo zoar aqui. Gabriel Lima, nota 10 para o Léo Pereira. Ainda bem. Saga Camoi. Ainda bem que quando o Tite foi contratado, a gente falou o que pensava, né? Para depois o nego não falar que a gente tá virando, né? Lá atrás a gente falou, não é, ó, eu falei, o Túlio falou, o Petit falou que não era o nosso nome. Surpreende. Vamos ver. Surpreende o que o Tite está fazendo? Não, né? É isso, esse é o time do Tite. Por isso que a gente falava, mas veio da seleção. Sim, ele fazia a mesma coisa na seleção. Esse é o time do Tite. Não pode cobrar. Exatamente. Agora, quem queria Tite, quem queria o Tite, tem que se contentar com o Tite. Ó, notas. Então vamos comentar sobre as notas, que daqui a pouco o treinador vai estar aqui na coletiva. Você que está acompanhando aí vai poder acompanhá-lo de perto. Espero que o Léo José dê uma enquadrada nele lá na coletiva e faça uma pergunta que o deixe desconfortável. Já dá o toque aí, Túlio, pro Léo José dar aquela apertada no Tite. Léo José já partiu, pô. Eu vou sugerir o seguinte pro Léo José. E hoje, a bola também atrapalhou, professor? Só para ver qual é a dele. Notas dos goleiros. Ó, goleiro. Rossi, eu dei 5, Túlio 5,5, Nazário 6. Ayrton Lucas, eu dei 5, Túlio 2, Nazário 6. Por que 2, Túlio? Vamos nas discrepâncias aqui. Ayrton Lucas foi muito mal, né? No ataque, na defesa, ele foi regular em todas as... Eu pensei que ele ainda tava com aquele problema lá que ele tava, né? Que ele tava com, né? largando sem controle. Falei, pô, ele vazamento hoje de óleo. Esse mesmo jeito. O vazamento... Pensou que ele tava com vazamento de óleo? E achei que ele tava com vazamento de óleo, pô. Muito mal, pô. Pô, parecia o René jogando. Que, assim, incrivelmente muito ruim. Muito ruim. Ainda fui generoso dar 2 pra ele. Fabrício, Ayrton Lucas, né? Fabrício Bruno, 5. A produção botou a primeira à esquerda e depois a lateral direita. Eu quero entender essa nota de vocês. Produção é canhoto. Produção é canhoto. Porque você deu 5 pro Ayrton Lucas e o Nazário deu 6, pô. Não, eu dei 6. Eu dei 6 pelo cruzamento. O restante ele não foi bem, regular. Não. Tava voltando ali, mas o Luiz Henrique... ele estava dando uns mole ali com o Luiz Henrique que não conseguia entender. O Ayrton Lucas não tem esse... Hoje ele estava meio perdido. Ó, agora, Léo Pereira. Não, Fabrício Bruno ainda falta. 5, a minha nota, do Nazário 6 e do Túlio 3,5. O Fabrício Bruno foi tão ruim assim, Túlio, também? Sim, pô. Pegando bola ali, ao invés de tentar... Mas ele é o corredor. Mas você tá meio amargo hoje. Mas aí quando você tá com a bola no pé, ele vai sair driblando no meio da área, sair correndo. Ele tentou várias ligações diretas. Ele é o Beckenbauer que corre. Ele é o Beckenbauer que corre. Não. Beckenbauer, rubro-negro, era o William Arão quando jogava na zaga. Por favor, não compare. Titular e octacampeão brasileiro. Não vamos entrar nesse assunto, pelo amor de Deus. Eu prometo que não vou falar. Com o espírito do cabeludo aí no campo, que era a ligação direta a todo momento. Trotando. Léo Pereira.
O Carolino, o cara do jogo. Eu dei 10 pela primeira vez aqui. O Nazário deu 10 também. E o Túlio, que tá meio amargurado hoje, deu 7,5. Por quê, Túlio? Pô, porque pra ser 10, né? Pô, pra 10 tem que funcionar. Hoje não foi uma exibição de gala do Léo Pereira? Além de ajudar lá atrás, já foi lá e resolveu a parada? Ajudou, Se mas isso não é uma exibição de gala, eu não sei mais o que é. Ele ganhou 7,5 pelo gol, maravilhoso, atuação também brilhante, mas o futebol é coletivo. E o coletivo do Flamengo não funcionou, ele faz parte desse coletivo. Não, mas as notas são individuais. Sim, as notas são individuais. Aí, ele falhou ao ponto de perder 2,5 pontos. O Léo Pereira falhou? Deixou de jogar? Não deixou de jogar, mas tirei 2,5 pela falta da parte coletiva. Você ficou amargurado. A culpa é do... Tira da nota do Tite, não tira da do Léo Pereira. Ainda bem que o poeta não é professor, senão ele ia arrancar com os alunos dele. Não. Nazário, você é um excelente aluno, mas a turma inteira tá mal, então você vai se ferrar junto, vai tirar 5. Mas geralmente... tudo na prova, mas você vai tirar 5 porque a turma tá mal. Mas geralmente é assim, pô. Quando você tem lá... Onde que é assim, Túlio? Onde? Em que mundo? Todo quanto é lugar, você pega lá igual vou dar um exemplo das torcidas organizadas. Meia dúzia briga. Aí o cara fala, ó, torcida organizada não pode ir pro estádio, todo mundo paga. Túlio, igualzinho, pô. Não tem nada a ver. O cara pra tomar 10... A comparação do Nazário foi ótima, pois é. O cara pra tomar 10... Se você fosse o professor, tava lascado. O cara pra tomar 10 tem que ser uma partida perfeita e não foi perfeito, pô. 7,5 então não é por causa do coletivo, é por causa dele. Também, então é por causa dele. Ele deixou a desejar um quarto da nota dele. Ele deixou a desejar por um quarto do que ele poderia ter jogado. O coletivo, futebol é um esporte coletivo. Futebol é um esporte coletivo. A nota individual. Quando a gente for dar a nota pro time, é coletivo. Mas essa nota é individual, Túlio. Individual. Mas aí, Sam, a gente tem que analisar o futebol também dentro do coletivo. Não adianta eu pegar, analisar por falar, porra, não, a nota é individual. O cara não joga sozinho, ele joga com outros companheiros, pô. Então, daqui a pouco o Rabinovich manda aquele superchat, Nazário. Que mato é esse que o Túlio anda fumando? Porque, pelo amor de Deus, hein, Pato? Já fumei muito. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Fumava a nota você não entendeu a essência do negócio. Entendi, eu acho que vocês que estão sendo generosos, todo mundo indo pro banco pra dar uma nota 10, o cara tem que fazer, sei lá, 3 gols num jogo, uma atuação de galo, o time, porra, dá olé. Zagueiro fazer 3 gols no jogo, então, cara. Pronto, pô. Ué, mas ele não fez uma partida, pô, o cara foi perfeito, uma atuação de gala. Não foi. Tecnicamente falando ainda... O cara tá amando, o cara tá romântico, tá feliz, a gente tem que apoiar. Qual foi a sua nota pro Léo Pereira no jogo contra o Vasco? 9. Eu tava na coletiva, não vi. 9. Tecnicamente, ele jogou melhor naquela partida do que hoje, mesmo com o gol marcado. É que o jogo hoje exigiu menos dele. Porque o Botafogo foi pior que o Vasco. Eu acho que sim. Lá ele apareceu mais. Não, é que o Vasco trouxe mais perigo pro Flamengo lá naquele dia do que o Botafogo hoje, cara. Eu acho que sim. O Botafogo foi muito melhor. Eu acho que ele apareceu mais. Se naquele jogo ele tivesse feito gol ainda, pô, o cara tinha que levar 11. Aí era 10. Era 11. O cara meteu 2 vezes aqui, pô, botando na hora Cebolinha. O Luiz Alberto Neves falou, Simon, dá um chá de camomila pro Túlio. Eu não vou dar chá nenhum pro Túlio. Tudo que se vire lá com a patroa dele. Saga Camui. Simon 9-1 no Túlio. Simon 9-1 no Túlio. Ó, 9-1, pô. 7-1. Túlio 7-1. Vai ser o Túlio 7-1 daqui a pouco. Túlio 7-1. Bora pra próxima nota que a gente tá... Aí, se tivesse perdido, duvido que ia meter esse papo. Ou tivesse empatado em 0-0, que aí estão dando, 10. 6 pra Luiz Araújo, 5 pro Fabrício Ayrton Lucas. Léo Pereira seria capitão do próximo jogo ainda, pra corroborar a boa fase. Se ele tiver por mim, metia a faixa, ele merece. Ele tem perfil, o cara tem personalidade, mais do que o Gerson sonolento lá no meio. Aí é contigo. O Marcelo Aquino falou, pai é quem cria. Carolino hoje mereceu 10, tá vendo? Tá todo mundo junto com a gente, Túlio. Eu sei que tá por fora. Vinícius Sampaio, 10 pra Léo Pereira. Túlio tá fumando, o JC, Túlio tá fumando a própria barba. O JC foi longe, cara. Isso mesmo, Túlio. Olha aí, teve a Normalice apoiando você. O Saga Camões falou, geralmente só se foi Nárnia. E o Rabinovich tá falando do superchat dele que passou batida. Aqui, produção, resgata aí pra gente, por favor, o superchat do Rabinovich. 10 para Léo Pereira, Ibson Barbosa também.
Ah, tá aqui, que ele falou, Léo Pereira foi bem na vertical e na horizontal. Léo Pereira joga em todas as posições, meu amigo. É zagueiro. Na próxima, se o Rossi se Isso machucar, aí ele é vai no você gol. que tá falando. Isso aí é você que tá Joga em, falando. joga em todas e bate um bolão, inclusive. Inclusive, eu desafio vocês a verem as fotos de Léo Pereira de Atlético Paranaense e Léo Pereira de Flamengo. O cara virou galã, saiu de uma cara de mosquito e virou um galã no Rio de Janeiro. O que o Petit tá Olha o aparecendo aí? galã Fala aí, aí. Petit. Olha o outro galã. Falando em galã, ele apareceu. Flamengo faz a festa, né? Faz a festa, mesmo o Flamengo sem ter feito. Cadê a Carolina, Petit? Tá todo mundo querendo ver. Você não ia se infiltrar lá nos famosos? Porra, sem credencial, sem nada, eu fico arrebentado. Eles vão me expulsar de lá. Mas eu vou falar o seguinte, né? Vai lá pro portão 2, Petit. Ó, tô indo pra lá. Os homens, quando estão apaixonados, as coisas acontecem de verdade. E eu tô sugerindo aqui que o Gabigol volte com a irmã do Neymar, cara. Porque se o Gabigol voltar com a irmã do Neymar, eu acho que as coisas vão começar a dar certo pra ele. Quando ele tava com a irmã do Neymar, o cara fazia gol de tudo. Então eu acho que pra eles o melhor é ser casado, né? Impressionante. Ali o Petit, que é o último romântico também. Bora seguir nas notas aqui, ó. Léo Pereira foi 10 mil e do Nazário 7,5. Do Túlio, que tá meio amargo hoje. O Varela, eu dei nota 3, o Túlio deu 2 e o Nazário deu 2 também. Eric Pugar, 6, a minha nota. Túlio, 4 e Nazário 7. Por que Nazário e Túlio deram notas tão diferentes assim? Pô, mas eu dei a nota mais coerente Pulgar. que o Mestre Nasa, né? Mestre Nasa Por se quê? empolgou. Porque eu achei que hoje ele foi muito abaixo do Pulgar que a gente costumou a ver do meio do ano de 2023 pra cá. Taticamente, eu achei ele mais regular, porque ele estava segurando a onda no meio. É bem verdade que ele errou alguns passes bobos, até o que o Túlio falou, mas ele estava ali, ele estava trabalhando sozinho, porque o Gerson muito caído pela esquerda, né, deixando o Piano com ele. Eu gostei taticamente da movimentação dele, embora o Flamengo hoje abusou de errar passe, né? Ó, o Rabinovich aí, meteu mais um superchat, valeu. Ih, o Jorge Aragão quer dormir. O Jorge Aragão aqui sem touca. Que, por sinal, eu assisti um show do Jorge Aragão mês passado e é muito melhor que o Nazário. Seguindo, Gerson, nota 4, Túlio 4, Nazário 3. De Arrascaeta, eu dei 6, Túlio 5, Nazário 5. De La Cruz, minha nota 6, Túlio 5,5, Nazário 5, tá tudo na mesma faixa, aqui então a gente não é. Cebolinha 5, 4,5 e 2, Nazário. Cebolinha 2 apenas, por quê? Cebolinha hoje era só para ficar na salada, né? Quer dizer, ele estava na salada de fruta, estava perdido, não conseguiu fazer absolutamente nada, nem por fora, nem apareceu por dentro. Horroroso, horroroso, pelo amor de Deus. Pedro, minha nota 4, do Túlio 1,5 e do Nazário 2. Por que, Túlio? Pô, hoje foi um cone, né? Não fez nada. E quando tenta, e o Pedro tem que parar com essa mania, é sempre com um negocinho pulado, é sempre uma... Enfeita sabe? demais, né? Ele tem classe, negócio... mas não precisa disso, né? Eu acho que é o arco. Tá atrapalhando é o arco. Pode Cara, ser também. mas não é só o Pedro. Não parece pra vocês que é um pensamento coletivo desse time? Que Não, ainda só. tem, parece, aquela herança de 2019, que só vale se for golar. O Arrascaeta é a mesma coisa. O Arrasca não faz jogada simples. Ele tem que fazer Eu acho que brilho, tem um problema... brilhar. Eu acho que tem um problema coletivo e tem um problema do próprio Pedro, porque o Pedro ele se fixa ali em frente dos zagueiros adversários e, cara, não sai dali. Eu conto aqui, eu lembro de uma vez que ele veio tentar fazer um pivô, né? Porque aí é a hora que você pode confundir, é a hora que você pode alguém, né, entrar de maneira surpresa por ali, surpreender a zaga do Botafogo, ele fica preso. Então, assim, o meio tá com dificuldade de criar. Aí entra a questão coletiva. De La Cruz, o Arrascaeta, em vários momentos sumido. E o atacante ainda lá, em berço esplêndido entre os zagueiros adversários, aí você facilita para o adversário. Né? E não tenta, né, ali sair daquela marcação, voltar um pouquinho, dar mais mobilidade, buscar espaço. Complica. O Pedro parece que para ele, tipo assim, eu vejo um Pedro conformado,
né? Conformado ali, ele fica, tá bom, os caras estão aqui me prendendo aqui, a bola não tá chegando, mas tá bom aqui, vou continuar aqui, tá tudo certo. Aí, pra mim, tanto que hoje, surpreendentemente, quando ele saiu, foi vaiado aqui no Maracanã. Então, a gente não sabe se as vaias foram para o Pedro ou para o Tite, que não colocou o Gabi junto com o Pedro. Não, né? o Gabi Ficou na claro. hora que Tinha foi, legenda? Tinha legenda? O Gabi na hora que foi chamado aqui ovacionado. Tinha legenda? Não, então, mas a torcida parecia querer os dois juntos. Não sei. Você não queria ver os dois jogando juntos? Eu queria. Eu prefiro. 2022 provou que os dois têm plenas e condições de jogarem juntos. E o Tite tirar o De La Cruz hoje, antes de todo mundo, foi uma sacanagem. Mas a gente vai chegar na nota dele, calma. Wesley, eu dei 6, o Túlio 2 e o Nazário 0. Eu vou ter que me explicar ou vocês dois? Você, né? Você. Vocês estão desmotivando o garoto, o jovem, o cria, o Wesley, 19 anos apenas, entra em tudo que é fogueira, aí toma algumas decisões precipitadas, claro, mano, porque é jovem, é novo ainda, tá aprendendo. Salvou ali, correndo mais do que atacante do Botafogo na defesa, se esforçou, se doou demais. Não foi brilhante, mas pra mim valeu 6. Joga muito mais do que Varela. Aí o cara faz a prova, erra tudo, você vai dar 6 pra ele porque ele é esforçado. Ele errou tudo. Eu não acho que ele errou tudo. Mas eu não acho que ele errou tudo. Ele fez a parte dele ali, defensivamente, não, ajudou. Você tá dando uma nota 6 porque ele é esforçado, porque ele é novo e tal. Mas hoje ele não conseguiu jogar bola. Se a nota fosse subjetiva, eu levaria em conta o esforço e a falta de experiência da vida dele. Entendeu? Esse é o ponto. Mas eu tô falando do que ele mostrou em campo mesmo. Eu não seria tão rigoroso assim. Vocês acharam que ele foi tão ruim assim? Por exemplo, o Túlio deu 2. Ele foi pior do que o Varela? Não, ou ele foi igual ao Varela, Túlio, pra você? O Varela levou 2 também, né? Também. Ele foi do mesmo nível do Ayrton Lucas, que levou 2 também? Porque assim, por que o Tite mudou, tirou o Varela e colocou o Wesley? Porque a gente via que a jogada ofensiva do Flamengo estava toda concentrada pelo lado direito. Arrascaeta, De La Cruz e o Varela. E o Varela, primeiro assim, Varela não tem condições físicas, psicológicas, o que mais que eu posso intelectuais. Intelectuais. Acho que é cognitivo o problema do Varela. Ele não tem capacidade mesmo. Não é culpa dele, é culpa de quem coloca ele lá. E pra jogar com a Arrascaeta e com o De La Cruz ali fazendo uma triangulação, não dá. E, na minha opinião, o Wesley entra para reforçar essa parte no lado direito e ele pouco acrescentou. Ainda mais depois, aí lógico, não é culpa diretamente dele, quando entra, né, o rapazinho que tem um cérebro do tamanho do torcida do Botafogo, com todo respeito ao Luiz Araújo. Aí mesmo que teve uma hora ali que ele ainda, né, foi na linha de fundo, tal, velocidade, tentando ali buscar e tal. Reconheço o esforço, e isso é uma coisa que até o Rafa muitas vezes fala, pô, o time, você acha que falta vontade? Eu não vejo que falta vontade, vejo os caras se doando, você vê o Arrascaeta terminando o jogo extenuado, o Gerson e tal. O problema do Flamengo é outro, não é falta de vontade, é outra coisa, é falta de organização, é falta de entrosamento, é falta de padrão tático, né? São outros problemas, né? Formação da equipe, são outros problemas. Mas eu não analisei nesse sentido o Wesley, né? Mas eu acho que ele entrou ali para reforçar esse lado direito, a parte ofensiva. O Flamengo fazia todo o jogo por ali e ele pouco acrescentou nesse sentido. E defensivamente, não vou nem comentar, né? Continua a avenida igual no jogo contra o Vasco. O nosso amigo Saga Kamui aqui no chat foi escolhido como o jogador hoje das opiniões e ele falou: o Wesley foi melhor do que o Varela. Ponto para o Simon. Pronto. Bruno Henrique, eu dei nota 6. O Túlio deu 4,5, o Nazário 0. Deu 0 pro BH, Nazário. Tá, agora é a sua vez de usar o mato, né? Então, ele não fez nada, né? O Bruno Henrique, ele entrou tardiamente, ele não foi muito pouco acionado e tal, mas na prática, ele não jogou a bola, não conseguiu. Tentou, errou, a bola hoje, não sei se o senhor Adenor vai falar, a bola quicava pra caramba. Eu estava vendo hoje os caras dentro de campo fazerem uma coisa que no futebol de campo é lei não fazer. Não deixa a bola quicar. Você não sabe para onde ela vai. Inclusive, teve um ataque do Botafogo
e que a bola quicou a primeira vez, encobriu o Luiz Henrique. Aí, acho que foi o Ayrton Lucas, foi para a jogada, a bola quicou, passou dele e ficou pererecando para lá e para cá. E hoje o Flamengo abusou de deixar a bola quicar em quase todos os momentos. Não consegui entender a tônica do jogo de hoje, né? E o Bruno Henrique, para mim, não jogou nada, não conseguiu mostrar absolutamente nada. Óbvio que tem que ter alguém no meio para poder trabalhar a velocidade dele, mas ele não conseguiu fazer nada, né? Gabi, eu dei 5, Túlio também deu sem nota, o Nazário 0. Eu achei uma maldade. Luiz Araújo 5, Túlio 2, eu já esperava, né? E o Nazário 0. E o Tite, que eu acho que esse sim vale a pena a nossa avaliação tu aqui. já esperava, tu esperava uma nota diferente pro Luiz aí? Luiz Araújo fez o quê? De 2 para baixo, sua. Pô, a gente não vai falar da nota dele depois da coletiva, bora lá. Vamos reagir à coletiva do Tite. Agora e praticamente sem sofrer gols. É difícil, boa noite, falar sobre esse contexto todo, eu não tenho condições de falar. Só do jogo eu tenho. Uma equipe que ela teve domínio e controle no segundo tempo, total, que fez jus e mereceu vencer, que no primeiro tempo ainda teve alguns momentos do Botafogo, pela qualidade que tem, pela transição que tem, pela boa equipe, pelo bom técnico que tem, a jogada de velocidade, de puxada de contra-ataque, mesmo assim neutralizada. Persistência, resiliência, vai até o final, são palavras muito fáceis de dizer. É muito difícil fazer isso em campo. A equipe teve um nível de concentração muito alto com a entrada de atletas que proporcionaram, inclusive, nesse aspecto, a vitória. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Fred Gomes, do GE. Tite, queria te perguntar em relação à acomodação de De La Cruz e Arrascaeta no mesmo time. Você já conseguiu encontrar assim, o posicionamento ideal, a química ideal para os dois ali? Parece que o De La Cruz, um pouco ali pela direita, às vezes ele não entrega tudo, assim, não aparece naquela condição de finalização, que ele tem uma excelente finalização. Dá para conseguir, talvez, reposicioná-lo de uma forma que ele seja mais produtivo? Obrigado, boa noite. Sim, com o tempo, e tu me cobra. Guarda essa pergunta que tu vai me fazer de novo e nós vamos considerar essa assim, porque requer tempo de entrosamento, inclusive dos 4 homens no meio campo, com um jogador de profundidade pelo lado, que normalmente é o lateral. Guarda essa e a gente vai voltar a conversar. Ô Tite, aqui Sérgio Lobo. Queria que você falasse da fase aí do Léo Pereira, que no domingo, né, ele teve... por 2 momentos, na verdade. Um foi extraordinário, a bola do primeiro tempo, onde ele lê todo o momento, desde quando parte o cruzamento do Piton e quando ele percebe que o atacante do Vasco ia ganhar a jogada do Varela, ele se posiciona para salvar o gol, também depois no segundo tempo. E hoje, né, que foi fundamental, ele foi para o ataque e fez o gol da vitória do Flamengo. Queria que você falasse desse momento dele, que está super especial. Talvez o Kleber possa falar que tem trabalhado bastante ele e César na parte defensiva. O Léo é um menino que terminou muito bem o ano com a gente nos 12 jogos anteriores, foi um dos jogadores com um nível alto, né? E começou também bem o ano, né? É um jovem, tem muita qualidade nos posicionamentos defensivos, nas coberturas e também muita qualidade nos momentos ofensivos do jogo, com construção, com bola longa, bola diagonal, com bons passes, né? E hoje teve a felicidade do cabeceio. Ele ataca muito primeiro pau nos escanteios, né? E agora, hoje fez um gol no segundo, então pode aparecer em qualquer lado, né? E isso é importante para ele, a gente ficar feliz pelo jogo que ele fez passado, defensivo perfeito, e hoje, embora não tenha salvado em nenhum momento, também fez um grande jogo. Nosso processo defensivo hoje foi muito bem, acho que o Botafogo teve uma finalização ou 2 no gol, se eu não estou enganado, né? E tem margem de crescimento. Isso é importante no atleta. Ele não bateu o topo. Ele tem margem de crescimento. Tite, boa noite aqui. Raíza Simplício, da Gol Brasil. Na resposta que você deu para o Fred, você falou a questão do lateral, né? Indo mais para frente, na linha de fundo. Não me parece muito
a característica do Varela, me parece mais a do Wesley. Queria entender a mudança, se foi por alguma questão tática ou se o Varela teve algum tipo de problema. E você comentou também das entradas que contribuíram hoje para a vitória do Flamengo. Você já pensa em fazer alguma mudança, algum ajuste, algum teste na equipe no próximo jogo? Teste não. Jogadores desse nível, poxa. Eu vou repetir, eu tenho um carinho muito grande por ele, pelo lado humano, por todos eles. Eu, como técnico, tenho que escolher. Mas eu tenho um carinho por eles, porque eu sei do trabalho atrás do pano, aquilo que por vezes vocês não veem, eu vejo. E eu não me engano. E também não fico botando panos quentes por uma situação, nem aproveitando de resultado positivo para definir isso. Falo porque sinto. E tenho que escolher, cara. Mas eu tenho por eles um respeito muito grande. E coloquei, antes de começar o jogo, quando eles foram fazer o aquecimento, eu coloquei isso a eles. E coloquei que a preparação deles ia ser fundamental para entrar no jogo e ser decisivo. Não porque eu sou adivinha, porque o futebol ele é assim. Porque o futebol te traz isso. Esse conjunto todo da obra, do lado direito, o Varela dá quando a jogada de combinação e que dá o time para passar. O Wesley, ele não precisa nem de time, ele só o lançamento longo também já dá infiltração. As duas pode. Teve problema, sim. Já estava determinado a substituição dele, do Nico também. Gente, nós jogamos 2 clássicos início de temporada em 4 dias. Isso, a exigência física e mental, ela é muito forte. Ela é muito grande. Então, já estava dele e do Nico, já estava determinada 2 substituições que nós já tínhamos pronta para fazer no segundo tempo. Oi, Tite, tudo bem? Aqui em cima. Boa noite, Kleber. Boa noite, Tite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Na última coletiva, eu ouvi vocês falando algumas vezes sobre a questão do terço final do gramado. Eu queria aprofundar um pouquinho mais essa parte ofensiva. Que porcentagem tem da questão técnica coletiva e de que porcentagem essa melhora tem da questão individual dos atletas? A gente acompanhou muitos treinos seus na seleção. Eu lembro que você falava muito terço final, a liberdade do jogador, a criatividade do atleta. É mais individual ou é mais coletivo? Se permite uma questão sobre a bola aérea. Foi um recurso pontual para esse jogo, dado uma fragilidade que o Botafogo vem tendo nas últimas partidas, ou é uma estratégia que o time pode adotar para a sequência da temporada? O primeiro... Fala da bola parada. Ou das outras? A questão da bola parada a gente tem trabalhado bastante, né? E analisando os adversários, a gente entende o que usar e em que momento usar. Então, como todo o processo, entrando na primeira resposta, até o processo ofensivo das movimentações, tem muito do atleta e tem muito do trabalho, tem muitas movimentações, que é um crescimento que a equipe precisa, faz parte da evolução da equipe, né? E a gente está trabalhado para isso. O pouco tempo que tem agora, a gente agora no sábado faz o 4º jogo em 10 dias, se eu não estou enganado, recuperar e treinar pouco, e essa evolução vai acontecer com certeza nessas movimentações. Coordenação fina, ela se pega com o tempo. O atleta vai adquirindo a sua melhor condição. Eu estou falando de todos, estou falando estou falando do Botafogo, estou falando de todas as equipes. Ela retoma uma finesse maior com uma sequência de jogos. Ela é inevitável, precisa desse. Ela é da jogada individual, mas ela é do posicional. Eu digo, a gente não engessa na frente. A gente dá o plano criativo. Então, por vezes ele vai ser do drible, por vezes ele é da tabela, por vezes ele é da assistência. O Arrascaeta é um jogador assim. Que ele sempre, eu lembro que ele fala para vocês que ele precisa de uma sequência de jogos. Eu ouvi mesmo quando nós estávamos no Flamengo, não era assim? Para adquirir seu melhor ritmo, e os atletas necessitam para encontrar essa finesse. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Yuri Duque, da Rádio Antena Esportiva. Eu gostaria de saber de você o que define a escolha do centroavante titular hoje do Flamengo, levando em conta que você tem 2 grandes referências do futebol mundial, que seria o Pedro e o Gabigol,
E também queria que você falasse um pouquinho sobre a reação da torcida hoje na alteração, quando você movimentou a saída do Pedro para a entrada do Gabigol durante o jogo. A torcida viu o apoio Eu delas não percebi o que foi. Para as duas, e na busca ela estava até um pouquinho impaciente pelo resultado, ela queria o resultado. Nós temos que saber entender a reação da torcida. Ela estava, por vezes, tocava uma bola de lado, ela reclamava aqui fora, reclamava aqui atrás no meu banco. Mas não dá para te perder a consciência. Não dá. Não dá para te achar que tu vai sair de qualquer jeito e tu vai lá fazer o gol. Ele necessita e jogar com essa pressão. Por isso que eu falei dos atletas, eles terem essa maturidade. Isso vai dando crédito, vai dando... E titularidade é a sequência de jogos que vai dando. É a disputa pela titularidade, elas são os momentos de cada um. Pedro tem sido goleador, eu acho. Foi nos últimos 12 anos, e nos 12 jogos, e agora nesse Gabi também, da mesma forma, tem a possibilidade, como a gente utilizou, em alguns momentos estratégicos do jogo, dos dois, foi no jogo. A gente usou desde o início. Eu estou com a cabeça no jogo ainda, não? Mas a gente usou os dois. Audax. Nessa possibilidade, por vezes tinha. Se o Arrasca, daqui a pouco no jogo hoje, nós aventamos essa possibilidade, ele poderia colocar que não tinha a continuidade, a gente deixava e ficava monitorando, que está buscando também o seu melhor, a possibilidade real de jogar ele circunstancialmente. Então, dois grandes atletas. Oi, Tite, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada, parabéns pela vitória. Queria te perguntar sobre o Gerson, como é que você vê ele taticamente, porque parece que no primeiro tempo o Flamengo teve uma certa dificuldade de sair jogando, a construção desde lá de trás, e o Gerson, às vezes, com a bola, ficou até mais atrás do que o Pulgar como primeiro homem, e muita gente, a torcida, vem pedindo ou, digamos assim, 2 volantes de origem, no caso Pulgar e Alan, ou até mesmo 2 pontas de origem, e parece que realmente o Flamengo melhorou no segundo tempo quando entrou o Luiz Araújo. Então, eu queria te perguntar como é que você vê o Gerson taticamente. E outra pergunta, se me permite, sobre o Léo Ortiz, se é verdade que já está certo ou não está certo ainda. Se fizesse uma pergunta tática, ela requer observações e tudo mais. Cara, o Gerson, ele não trabalha como segundo meio-campista, ele trabalha como jogador de articulação dentro do bolsão na meia esquerda. Se tu olhar, por exemplo, o lance que o Cebolinha faz o cruzamento no final do primeiro tempo, ele é acionado na meia esquerda. Por quê? Porque a nossa fase ofensiva ela é de um primeiro meio-campista e ele avança para ser um articulador, um criador. No segundo tempo, se tu pegar um outro lance, vou te dar um outro lance para ser exemplo, só no plano das ideias, mas não. Há um cruzamento da direita e ele ataca o canal central, ele ia fazer o gol. E eu já estou levantando, porque era um posicionamento. E o Luiz Henrique ganhou o cabeceio. Se tu pegar esses 2 exemplos, eles mostram bastante o que é o posicionamento do Gerson, não como segundo meio-campista, como jogador com liberdade criativa. Essa é a ideia. Do Léo. Fala tu. Não sei. Sabe alguma coisa? Eu não sei. Diogo, fala. Olha lá. Bragantino. Boa noite, Tite. Léo José, do Coluna do Fla. Tenho 2 perguntas, uma em questão ofensiva, outra na defesa. Ofensivamente, o Flamengo hoje ele passou mais de 60 minutos sem conseguir fazer uma finalização a gol contra o Botafogo. Foram 3 chutes a gol, uma nos 15 iniciais e outros 2 nos 15 finais. A pergunta é, essa falta de finalização a gol durante boa parte do tempo, a que você atribui essa falta seria falta de pontaria, falta de articulação? E já aproveitando na questão de articulação, aí mudando para o setor defensivo, uma outra pergunta. Principalmente no primeiro tempo, a zaga com Fabrício Bruno e com Léo Pereira, às vezes até o Varela, a zaga tentou muitos lançamentos, cerca de uns 4, 5 lançamentos entre o primeiro e o segundo tempo. Esse lançamento direto da zaga para o ataque,
É uma orientação sua ou é uma liberdade que você dá para os zagueiros? Duas questões. Primeiro, vou começar pela última parte. O Botafogo vem num 4-1-4-1, mudou agora o seu jeito nos últimos jogos, né? Baixando, não pressionou alto, reduziu bastante os nossos espaços ofensivos, né? E em algum momento, essa ânsia de querer criar alguma situação faz com que o jogador dê uma bola longa, né? Não encontre esse bolsão do meio, esse espaço que tem, e tudo isso entra dentro daquela finesse que a gente falou. Não a finesse do atleta. Se a linha defensiva do adversário ela encurta o campo, ela te dá espaço atrás. Aí tu tem essa possibilidade também. Desculpa. E não dentro dessa finesse a finesse das movimentações, da gente poder desenvolver com calma isso, com paciência isso, e trabalhando boas bolas que teve, eu acho que foi uma para o Gerson, no primeiro tempo, uma bola longa atrás da defesa. A defesa, quando saía um pouquinho, dava esse espaço e a gente tentava. Por ter errado algumas bolas, parece que a gente também precipita, mas com calma, a gente tem trabalhado, tem orientado. Amanhã olha o jogo novamente, prepara o treinamento, vai ajeitando para que as coisas saiam da melhor maneira possível. O Botafogo defendeu muito bem nesse jogo também. E para não ser um jogo imaginário, senão a gente fica jogando no área, que dá para fazer um jogo imaginário. Eu pego um lance. O lance que o Arrascaeta finalizou no jogo contra o Vasco foi uma bola cavada nas costas do sistema defensivo adversário, esse zagueiro com construção, numa infiltração do Gerson, tem uma bola, o Varela de retorno, ele faz o cruzamento e o Arrascaeta, parecido quase com o gol contra o Palmeiras. Então, por vezes, tu utiliza. Só não vale uma coisa, aí eu vou contrapor. Não vale pegar 15 minutos de um lado e 15 minutos do outro, juntar duas coisas e não olhar, por exemplo, que todo segundo tempo nós estamos 8, 9, né? E eles deram 1, aí não vale, aí o número fica só fatiado, né? Vamos pegar o conjunto da obra. Última da coletiva. Tite, boa noite, Kleber. Tite, na coletiva, após o jogo contra o Vasco, você bateu muito na tecla de buscar a evolução da equipe coletivamente, né, mesmo que paulatina, mas sempre focar numa evolução da equipe. Então, eu queria te perguntar se você observa uma evolução desde a estreia da temporada contra o Audax até o jogo de hoje, ou então uma evolução a curto prazo em relação ao jogo contra o Vasco para esse jogo. Marcos Martins, do canal da QSRN. Manteve a consistência, manteve o nível de concentração, que é muito difícil, né, com as pressões e com a necessidade do resultado, que a gente sabe que a grandeza do Flamengo ela requer, eu sei disso, isso é muito claro. Não pense que eu não sei que se não ganhar, eu não estarei técnico do Flamengo, eu sei muito bem disso. Né? Mas sei também que existe um processo para que aconteça as coisas, para essa evolução acontecer. E ela teve, a primeira bola do jogo ela foi representativa. Vocês lembram a primeira bola? Lembram, né? Ela dá e o Pedro já finaliza de média distância, abriu, ele varou para gol. Então, ela busca ela está buscando, ela está trabalhando nesse sentido. E nessa sequência de 2 clássicos, 2 adversários fortes, 2 adversários que defenderam bem, a gente teve dificuldades ofensivas nesses 2 jogos, mas mesmo assim criou mais que os adversários, teve a vitória mereceu a vitória no outro, podia ter acontecido. Né? Vou dar mais um dado. Vamos seguir trabalhando para isso. Eu acho que foi vocês da imprensa que me alertaram, uma crônica, uma crítica colocada e que a gente tem que observar e entender. Diz que o Flamengo, ano passado, perdeu muito. Talvez desde 2015 ele não tinha perdido tanto jogo assim. É isso, né? E aí eu coloquei para os atletas, eu digo, pai, é legal, nós de 12 do ano passado, a gente ganhar 7. Pô, legal. Agora perder 4 é muito para o Flamengo. Porque eu estou falando do meu trabalho só. É muito. Não dá para perder 4 de 12. Não. Tu tem que ter um equilíbrio um pouco maior. Tem que vencer, sim, mas tem que perder menos. Isso é uma equipe equilibrada. Obrigado, Tite. Obrigado, Kleber. Boa noite, gente. A equipe está equilibrada, né? A equipe está equilibrada, né? Tá todo mundo jogando mal. E a nota do Tite, a minha foi 1, do Túlio 1,5 e do Nazário 0. Dá para cobrar já o treinador?
nessa altura do campeonato, início de temporada e tal. Muita gente fala, calma, é pré-temporada, Nazário. É pré-temporada, só que tem um detalhe, né? Ele teve 15 jogos na temporada passada, ele conhece a maioria dos jogadores que compõem o elenco. Está chegando aí novas peças, estão chegando novas peças, pelo menos a expectativa é que chegue mais alguém, né? Você vê que eles não falaram mais nada, mas o fato é que a maneira como o Flamengo está se comportando ainda não condiz com o tamanho do elenco. Para mim é inadmissível o elenco que o Flamengo possui, jogadores experimentados, jogadores que estão há bastante tempo atuando no mesmo time, ter uma desorganização tática da maneira que a gente está vendo. Né? O Léo José fez uma pergunta muito boa falando da questão dos 15 minutos iniciais e os 15 finais das finalizações, e ele deu aquela escorregada. Então, assim, para um time... aí já começou, eles falaram 3 vezes que foi o segundo clássico em menos de 3 dias, e é um apelo muito grande, físico e psicológico. Pô, cara, na boa, todo mundo sabe do calendário do futebol brasileiro. E vamos combinar que o time do Vasco, com todo respeito à história do Vasco, todo respeito à história do Botafogo, são 2 times bem medianos, né? O Flamengo tinha que ter dado um pouco mais. O Flamengo tinha que ter uma pegada um pouco mais entrosada, né? E o Flamengo ainda está muito... Você vê, ele falou do De La Cruz. Não, aguarde aí que nós vamos ver o De La Cruz, ele está se entrosando, tal, não sei o quê. Tudo bem, De La Cruz chegou agora, está se acostumando e tal, mas eu não concordo quando ele falou que tanto o Wesley quanto o Varela, o Wesley, ok, é um cara que tem uma pegada ofensiva, que participa, que vai no fundo. Agora, o Varela, não. O Varela, não. Aí ele falou que o Varela tem um time para poder chegar. Não tem time nenhum. Eu concordo que o Wesley não tem time. O Wesley, ele às vezes dá o toque e já abre o corredor para ser acionado. O Varela não tem isso. Qual foi a bola que o Varela cruzou no fundo nos últimos 2 jogos? Não vou nem colocar mais, não. Nos últimos 2 jogos, conta-se no dedo. Hoje ele não cruzou nenhuma. No Vasco, não me lembro. Vamos botar que ele tenha cruzado 2, que eu acho que é muito. Então, assim, não concordo com essa colocação dele, não. Achei também papo furado enorme. Coitada da bola, já diria a nossa ilustre torcedora. Um abraço para o nosso amigo Rádio Flash Web, membro do Clube do Coluna. Ele falou, essa conversa fiada, infelizmente, me lembra a temporada passada, preocupante isso. Normalice de Souza, o nosso Léo Spa, que está aqui no chat também. Galera mandando saudações, Saga Camui. Membros do clube ainda, o JC, o Marcelo Aquino. O Flamengo foi para vice-liderança com essa vitória. 12 pontos, 2 pontos apenas atrás do Fluminense e fica à frente do próprio Botafogo. No sábado, ele tá falando de clássico, né? Vamos ver como é que vai ser quando não for clássico, porque sábado vai ser o jogo contra o 9º colocado, o Volta Redonda. Aí eu quero ver se o time do Tite vai convencer, porque é menos cansativo, até quando? A pergunta é, né, Nazário? No último jogo ele falou, tem que ter em terra de imediatista, quem tem paciência é rei. Eu queria entender o que ele considera um tempo razoável mesmo pra gente esperar. Eu nem usei isso como título do meu vídeo, mas vou usar ainda, Nazário. Até quando? Até quando a gente tem que esperar? Sem ironia. Alguém tem que perguntar para ele, Tite, defina até quando a gente tem que esperar, né? Essa sua colocação... Porque com a experiência que ele tem, ele deve ter uma noção, né? A gente vai estar jogando bem quando? Lá em abril, maio? Em que época do ano? E o Dorival estava no Maracanã, né? Ou seja, tá de olho na galera. Então, ainda tem esse detalhe. Quando tiver a Copa América vai ser uma desgraça, por favor. Mas beleza.
Ricardo Monteiro, membro do clube também, falou: estamos aí, um abraço, Ricardo Monteiro, obrigado por estar junto com a gente. O Saga Kamui também mandou várias mensagens aqui. Flamengo titular, só levou um gol no ano, foi no amistoso. Vamos ver então. E tinha um superchat do Rabinovich. Tite, sente a maresia. Oi, maresia, mano. Lembrando aqui a música do nosso querido Gabriel Pensador, rubro-negro Gabriel Pensador, né? Cachimbo da Paz. Valeu, Roberto Nazário. Foi bom estar com você. Pelo menos na frente dos outros, a gente finge que é legal. Eu não posso dizer o mesmo. E vamos dormir com a vitória, pelo menos, que é o que importa, né? Pelo menos 3 pontos hoje. E vamos tentar correr atrás de um futebol decente, porque o que o time apresentou hoje só dá para ter pena da bola. Fiquem ligados, dedo no like, inscrição no canal, ative a notificação. Coluna do Fla.com a todo momento, 24 horas, trazendo em primeira mão todas as notícias do Mengão para você. E o Roberto Nazário agora vai dormir. Boa noite, Nazário.